Olá, família, tudo bem? Aqui é a tia Ana Paula, de volta aqui com vocês. E que bom que você está aí do outro lado, nos assistindo, para que juntos a gente consiga crescer, né? E desenvolver nesse trabalho tão importante de ministração para os nossos pequeninos, não é verdade? E hoje a gente volta aqui para dar uma sequência a uma série de vídeos a respeito do tema Fruto do Espírito, né? Escrito lá em Gálatas 5:22. Contudo, pelo nosso tempo aqui ser um pouquinho curto, a gente vai dividir, né? A cada aula, a cada vídeo, vamos abordar um aspecto do fruto, né? Que você já deve saber, papai e mamãe, o fruto do Espírito ele se divide em amor, alegria, paz, benignidade, bondade, enfim. São vários atributos que compõem esse fruto e, como a Bíblia fala, é um fruto apenas que se divide em vários aspectos. E aqui a gente vai se limitar a falar sobre fidelidade, né? Um tema muito importante e necessário, né, para os dias de hoje. Porque quando olhamos lá fora, né, para o mundo lá fora, a gente vê quanto tem feito falta a fidelidade nas pessoas, né? Não só uma fidelidade a Deus, mas uma fidelidade ao próximo também, né? A gente hoje sente falta disso no mundo, a gente sente falta disso lá fora. Então, mais ainda se torna importante a gente trabalhar esses assuntos com os nossos filhos, né? Mas por que, tia Ana Paula, falar sobre os nossos filhos sobre o fruto do Espírito? Por que falar sobre os nossos filhos sobre a fidelidade? Meu filho ainda é tão pequenininho, né? Pode talvez um bebê de colo ou um bebê ainda no ventre. Bem, é importante que desde já a gente ensine aos nossos filhos aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. É importante que eles saibam que existe uma instrução na palavra de Deus sobre como devemos viver aqui. Porque a verdade é que o fruto do Espírito, eles são comportamentos, sentimentos, atitudes que todo filho de Deus deve manifestar na sua plenitude, né? Mostrando Deus aqui na terra através de nós. E lembrando que o fruto ele não foi escrito para os perdidos, né? Para aqueles que ainda encontrarão a Cristo, mas sim ele foi escrito para nós, né? Para os salvos, para os que forem chamados segundo um propósito. Então, por isso é importante que os nossos filhos já aprendam a esse respeito. Bem, mas falando um pouquinho sobre fidelidade, o que a gente pode falar a esse respeito? Por que ela é importante? Porque está escrito que devemos tê-la em nossa vida. Porque pela fidelidade é que a gente consegue desenvolver um relacionamento com Deus. E com o próximo também, né? É bom a gente frisar que o fruto do Espírito não são só características ou atitudes ou ações ou gestos ou sentimentos nosso para com Deus. É nosso para com Deus e para com o próximo, para com o homem. Então a fidelidade ela é importante porque ela estreita laços. A fidelidade ela é importante porque ela faz com que consigamos ser fiel, por exemplo, a Deus e ao próximo, né? Então por isso que sem ela fica difícil caminharmos dia após dia, né, nesse mundo cheio de aflições, de perversidades, de coisas que sempre tentam nos tirar do caminho. Mas como ser fiel, né? Como ser fiel a um Deus que eu não vejo? Como ser fiel à palavra de Deus que eu ainda não estou enxergando aquilo que eu procuro, aquilo que eu busco? É importante a gente falar sobre isso porque tem uma chavezinha aí que a gente tem que falar a respeito, né? Que é a fé. Lembra daquela passagem que diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista? Então, para sermos fiéis a Deus, precisamos crer que Ele existe. E para que a gente possa crer, a gente precisa ter a fé em alta na nossa vida. Porque é através da fé que conseguiremos crer no invisível, crer no impossível, acreditar no outro e seguir a nossa caminhada conforme Deus nos tem orientado. Mas, tia Ana Paula, como eu posso ensinar os meus filhos a esse respeito? Como eu posso falar com eles sobre a fidelidade? Como eu posso ensinar o meu filho a ter fé para que ele seja fiel a Deus, né? Bem, tem uma passagem na Bíblia muito pequena, um versículo bem simples, e o barato de Jesus que ele é muito simples. E às vezes a gente tenta encontrar as respostas em coisas, né, grandiosas ou mirabolantes, quando a resposta está ali, ó, num versículo, numa passagem pequena e simples. Você pode acompanhar comigo aqui através do vídeo.
E essa passagem ela vai responder a essa pergunta de como ensinar os nossos filhos a terem fé para conseguirem ser fiéis a Deus. Vamos lá. Está em Romanos 10, 17. Diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tem uma outra versão, na NVI, que diz assim: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, papai e mamãe, não tem esse mistério, né? Você quer que o seu filho aprenda a ter fé para caminhar com Cristo? Pregue para o seu filho. É até interessante que existem umas novas versões da Bíblia que você pode depois pesquisar e você vai ver que em alguma dessas versões a palavra fidelidade, lá em Gálatas 5:22, foi substituída pela palavra fé, inclusive, porque a fé e a fidelidade caminham juntos. E como ensinar isso para os nossos filhos? É pregando para eles, é ministrando para o seu filho. Porque não existe outro caminho, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E quando o evangelho ele for revelado ao seu filho, isso gerará fé ao coração dele. Isso gerará fé, e gerando fé ao coração dele, ele conseguirá ser fiel. Ele conseguirá praticar aquilo que Deus nos orientou que praticássemos aqui, né? Que é ser fiel a ele e ser fiel ao próximo. Porque, vamos dizer aqui, ninguém consegue manter um relacionamento com alguém que não se confia, não é verdade? E como confiar, em Deus? Como confiar no nosso amigo, no nosso vizinho, no nosso familiar? Como passar confiança, porque isso também é importante. Lembrando que é de ambos os lados, mesmo você ministrando para o seu filho. Então, papai, mamãe, tenha uma prática devocional com ele. Ana Paula, o que é uma prática devocional? Prática devocional é você separar um momento do seu dia, da sua semana, 5 minutos, 10 minutos, dependendo de quanto tempo o seu filho vai conseguir se prender na atenção para poder ouvir a palavra, e pregue para ele. Se não der para fazer todos os dias, separa um dia, 2 na semana, mas que seja às vezes dias certos, os horários certos, porque criança gosta de rotina, e quando você vê que está muito rotineiro, você troca novamente os dias e os horários, mas é importante que você crie essa rotina, porque só mesmo ele sendo ministrado com a palavra de Deus, isso gerará fé ao coração dele. Mas, Ana Paula, ele nem sabe, meu filho, o que significa fé, ele é tão pequeno, não tem importância. Ele receberá a palavra, e a palavra de Deus ela não volta vazia. E essa palavra encherá o coração dele, encherá a consciência, a mente do seu filho, e a fé será gerada. E você vai ver que a vida dele será transformada. Conforme ele for crescendo, ele for chegando na adolescência, na vida adulta, ele vai crescer com esses princípios, com esses conceitos da palavra de Deus. Ok? Bem, eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado. Me esqueci só de uma coisa. Falando sobre fidelidade, eu me lembrei também uma outra dica que você pode fazer com o seu filho, é o seguinte: converse com ele sobre ele ser verdadeiro com você. Tipo assim, filho, sempre fale a verdade com a mamãe, com o papai, sempre fale a verdade com o amiguinho, com o coleguinha, com o priminho, com o irmão, porque quando você é verdadeiro, quando você sempre fala a verdade, as pessoas vão confiar em você. E isso é maravilhoso, é tão bom quando as pessoas podem confiar e contar conosco. Isso é outra coisa que você pode também ensinar para o seu filho. Você vai ver que isso é muito importante, né? Muito importante a criança aprender que ela tem que sempre falar a verdade, mesmo que às vezes aquilo que ela vai contar, ela pode achar que pode vir alguma coisa de volta. Mas a minha mãe, se eu contar a verdade, ela vai me bater, ela vai me castigar. Nada disso. Isso não existe nesse ensinamento. E sim existe a verdade. Quando a gente sempre é sincero, Deus ele nos honra. Sempre com a verdade e com a sinceridade. É um outro ponto que você pode falar com seu filho, né? E para terminar, eu sempre gosto de deixar aqui uma orientação ou uma mensagem. E como estamos falando sobre fé, né? Eu sei que muitas das vezes passamos por dificuldades em casa com os nossos filhos, né? Com a criação dos filhos, com a educação dos filhos. Mas é importante, papai e mamãe, que sempre venhamos a olhar para os nossos filhos com o olhar da fé, né? Olhar os nossos filhos na ótica de Jesus. Não podemos só olhar e acreditar naquilo que estamos vendo com os nossos olhos naturais. Creia no que Deus pode fazer, né? Creia naquilo que está adiante daquilo que você está vendo.
porque só mesmo assim conseguiremos ter fé para poder a cada dia ministrar para o nosso filho e confiar que Deus está cuidando de tudo, mesmo que ainda não esteja vendo aquilo que eu gostaria. Sem a fé, a gente não consegue prosseguir. Sem fé, a gente não consegue ser fiel. Lembre-se sempre disso. Bem, eu fico por aqui. Eu queria muito que você nos ajudasse com os seus comentários aqui no vídeo, dicas, sugestões, opiniões. Fiquem à vontade para interagir. Isso é importante para o nosso trabalho, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu espero voltar logo. Um beijo no coração de vocês e na sua família. Tchau, fiquem com Deus.